São 20 horas. Muito boa noite ao Brasil, boa noite aos optometristas brasileiros. Em função do agendamento por parte do Supremo Tribunal Federal do julgamento da DPF 131, e por força de que muitas pessoas acabaram nos questionando a respeito do que é, o que não é, o que deixa de ser, tomamos a liberdade de convidar aí o professor Fábio Merger, advogado, a professora Thais, também advogada, para que a gente possa, então, fazer questionamentos e procurar entender melhor o que vem a ser a DPF 131 e quais os reflexos que ela irá produzir na sociedade brasileira, especialmente, obviamente, naquilo que diz respeito ao interesse dos optometristas brasileiros, ok? Nos faz acompanhar também nessa caminhada o Reginaldo, representando o Conselho Regional de Ótica e Optometria do Paraná, e que, de alguma forma, nesse ato também representa aí os Conselhos Regionais de Ótica e Optometria do Brasil. Ok? Muito obrigado aos senhores, obrigado, professora Thais, obrigado ao Fábio, obrigado ao Reginaldo pela sua participação. Esperamos um grande número de participantes neste evento e esta participação tem a pretensão de ser interativa. Como a gente pretende um número muito grande, disponibilizamos esta atividade no nosso canal do YouTube, o que dificulta um pouco ali a interatividade, então disponibilizamos um número de WhatsApp para que os senhores possam estar interagindo conosco. Acabo de receber a informação do presidente do Conselho Brasileiro de Ótica e Optometria, presidente de honra, o professor Ricardo Bretas, também deverá estar fazendo parte com a gente aí daqui a pouco, que ele teve lá alguns incômodos de ordem de agenda, mas ele daqui a pouco deverá estar participando com a gente também. Então, esse canal de WhatsApp está aí disponível porque nós gostaríamos de produzir interatividade com os senhores e essa interatividade vai gerar, obviamente, uma melhoria no resultado do nosso trabalho. Enviamos o convite para muitas pessoas. Eu estou há 2 minutos falando, prometo para vocês que o discurso não demorará mais do que umas 3h30, mas essa minha fala também tem o intuito de fazer com que as pessoas que, para ir da sala até o quarto onde está o equipamento, né, eletrônico, talvez tenha algum atraso no trânsito, o metrô fure o pneu, ou a balsa não conseguiu atracar direito, demora um pouco para fazer esse trajeto, uma vez que nós estamos todos confinados nas nossas casas, né? Para que mais pessoas possam estar interagindo conosco. Ok? Então, o canal do YouTube está aí, o telefone é o código 47 991261100. Eu acho que para a questão do WhatsApp não precisa colocar o 5º dígito ali, correto? Então, senhoras e senhores, nós só ampliamos a conversa da interatividade, pedir para que os senhores e as senhoras façam uma identificação nessa mensagem de WhatsApp. Eu sou Eliezer, da cidade de tal local, e faça a sua pergunta. Essa pergunta poderá ser direcionada a alguns dos debatedores ou ela poderá ficar à disposição para que a mesa, então, escolha o debatedor que vai fazer a resposta, vai produzir a resposta. Quero também, nessa oportunidade, agradecer toda a nossa equipe de suporte tecnológico, suporte pedagógico, suporte jurídico, que nos oportunizou a tornar uma realidade essa demanda dos senhores e das senhoras. Ok? Antes que a gente passe a palavra aí para os debatedores, eu gostaria de disponibilizar para os senhores e para as senhoras qual é o objeto dessa nossa ADPF. Primeiro, o que é a ADPF? É a ação de descumprimento de preceitos fundamentais. Ou seja, quando um cidadão brasileiro, uma instituição, uma entidade
entende que a Constituição foi ferida, foi vilipendiada ou foi agredida em alguns dos seus preceitos básicos, e se por alguma norma legal, e se essa norma é anterior à Constituição de 88, então entra-se no Supremo Tribunal Federal com uma peça chamada DPF, Ação de Descumprimento de Preceitos Fundamentais. E, em 2008, o Conselho Brasileiro de Ótica e Optometria promoveu uma peça no Supremo Tribunal Federal que teve este número, né? Teve a peça é esta e teve o número 131. Então, esse material está no Supremo Tribunal Federal desde 2008. Então, são 12 anos já de trânsito pelo Supremo Tribunal Federal. Quais são os elementos, então, que esta peça está questionando a sua importância ou a sua participação no arcabouço de normas legais do Brasil? Refere-se ao artigo 39, 40 e 41 do Decreto 20.931, que é de 1932. O que esses artigos querem dizer? O artigo 39 diz que é vedado às casas de ótica, 38, 39 e 41. 38. É terminantemente proibido aos enfermeiros, massagistas, optometristas e ortopedistas a instalação de consultórios para atender clientes, e aí vai daí por diante. Mas o principal é esse início. O 39 diz que é vedado às casas de ótica confeccionar, vender lentes de grau sem prescrição médica, bem como instalar consultório nas suas dependências, nos seus estabelecimentos. E o 41 diz: as casas de ótica, ortopedia, estabelecimento eletro, rádio, fisioterápico de qualquer natureza devem possuir livro devidamente rubricado pela autoridade sanitária para registro das prescrições médicas. Então, esses 3 artigos estão sendo questionados. E, ademais, os outros 2 artigos do Decreto 24.492, que é de 1934, são os artigos 13 e 14. O 13 diz que é expressamente proibido ao proprietário, sócio, gerente, ótico prático e demais empregados do estabelecimento escolher ou permitir escolher, indicar ou aconselhar o uso de lentes de grau sob pena de processo por exercício ilegal da medicina, além de outras penalidades previstas em lei. E o 14 diz que o estabelecimento de venda de lentes de grau só poderá fornecer lentes de grau devidamente mediante a apresentação da fórmula ótica de médico, cujo diploma se acha devidamente registrado na repartição competente. Então, senhoras e senhores, esses 5 artigos compõem aquilo que o Conselho Brasileiro de Ótica e Optometria, através do seu corpo jurídico, impetrou junto ao Supremo Tribunal Federal, questionando a recepção desses diplomas legais, se é que eu posso chamar de diplomas, essas partes desses 2 diplomas legais, que não tenham sido recepcionados pela Constituição Federal de 1988. Obviamente, a gente poderia listar aí o artigo 5º, inciso 13º, o artigo 170 da Constituição, mas vou deixar isso para que os entendidos no assunto possam estar se manifestando. Enquanto isso, os senhores já poderão estar disponibilizando as suas perguntas através do WhatsApp 47, esse que está aparecendo na frente da minha imagem ali, 47-9126-1100. Inicialmente, quem dos senhores gostariam de apresentar? Professor Fábio, Thaís, Reginaldo? Professor Fábio. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui a convite do professor Eliezer, estar compartilhando esse espaço com o Reginaldo, representando aqui o Conselho Regional de Ótica e Optometria do Estado do Paraná e também as outras entidades que fazem parte aí das associações que estão vinculadas ao Conselho Brasileiro de Ótica e Optometria. É um prazer também estar aqui com a minha colega, a Thaís Renata, que vai
nós vamos tentar esmiuçar a questão da DPF, que é um ponto muito sensível. Os profissionais, toda vez que a DPF ela se movimenta, ficam ansiosos, ficam angustiados, porque todos nós sabemos da importância dela para o desenvolvimento da optometria em todo o território nacional. Existem vários locais, cidades, municípios e alguns estados que a optometria já tem um desenvolvimento muito avançado. Aqui no Paraná a gente está trilhando esse caminho, mas a DPF é a menina dos olhos, e como bem colocou o professor Eliezer, ela já está aí há um bom tempo sendo elaborada, passando por todos os procedimentos necessários para ser julgada. Então, acho que é interessante iniciar essa nossa fala analisando que ela já está a ponto de ser julgada. Então, o que significa pautar a DPF? Significa que todos os procedimentos necessários para que ela pudesse ser analisada por todos os ministros da STF já foram cumpridos e que agora ela vai ser julgada. E esse é o momento, né? Quando você pauta o processo, é quando o processo vai dar a entrada em julgamento. Por conta da pandemia, os julgamentos de órgãos colegiados, que é o STF, que é formado por mais de um juiz, por mais de um magistrado, estão sendo feitos pela via virtual. Acontece que essa via não é, pelo menos nós advogados não estamos acostumados a utilizar essa via, porque nós podemos conversar com os magistrados antes de que um processo seja julgado, podemos distribuir memoriais, podemos fazer sustentação oral, e tudo isso faz parte do ambiente do Poder Judiciário, é um direito que os advogados têm e facilita o nosso trabalho para, muitas vezes, demonstrar o nosso argumento. É óbvio que todos os ministros já foram abordados, todos os ministros têm conhecimento de qual é o objeto que está sendo julgado na DPF, mas o processo virtual ele é um pouco desumano, e essa é uma das conversas que eu estava tendo com o Dr. Fábio Cunha hoje. Inclusive ele encaminhou uma mensagem, eu não sei se chegou a todos os profissionais, mas que dentro do processo da DPF, como seria o julgamento virtual nesse momento. O Dr. Fábio Cunha teria que gravar um vídeo, esse vídeo seria analisado pelos ministros, sabe-se lá de que maneira, porque eles estariam fazendo isso como nós também estamos aqui agora, nesse momento, né, não podendo nos encontrar, e fica um pouco difícil de controlar o ambiente ou controlar os julgamentos. Até, inclusive, na sexta-feira seria apresentado o voto do ministro Gilmar Mendes, o relator, e cada ministro iria apresentar os seus votos automaticamente, individualmente, e depois sairia uma decisão final colegiada. Então, não haveria aquele ambiente de discussão que é comum dentro desses julgamentos e que nós também, nesses últimos tempos que temos acompanhado mais o STF, estamos acostumados a ver. Aqueles debates, aquelas discussões, os votos que acabam se estendendo no tempo, e muitas vezes um julgamento que se estende por mais de um dia. Então, como é um processo que tem a sua complexidade, que discute a importância do exercício profissional de uma categoria que a gente já vem desde a década de 80 sendo estabelecida no Brasil, que já vem com um trabalho de muitos profissionais de muitos anos, com cursos que já tem muitos anos também dentro do Brasil, a gente sabe que é um julgamento que requer esse cuidado e esse prestígio, porque envolve a vida de muitos profissionais. Então, o Dr. Fábio Cunha, até conversei com ele há pouco, vai se manifestar no processo pedindo que o processo seja retirado de pauta, porque ele entende que não é a forma adequada para que ele seja julgado dentro desse ambiente virtual. Então, esse é um primeiro momento, é um primeiro aviso que eu dou para vocês. Independentemente disso, é um momento da gente refletir sobre a DPF, até porque os profissionais, se tomarem conhecimento do que significa a DPF, podem compreender melhor a importância dela para a nossa profissão. Como o professor Eliezer bem pontuou, se está discutindo ali o artigo 38, o artigo 39 e o artigo 41 do Decreto 20.931 de 1932,
e o artigo 13 e 14 do Decreto 24.492 de 1934. Esses decretos estão sendo questionados por uma ação direta que foi protocolada diretamente no STF, que é aquilo que nós chamamos de controle concentrado porque se discute essencialmente se essa norma é ou respeita os preceitos fundamentais da Constituição, e nesse caso, o direito ao livre exercício profissional, do ponto de vista do seu objeto, especificamente, que é o exercício da profissão do optometrista. Então, essa foi a principal razão pela qual se deu entrada na ADPF. Então, quais são os resultados possíveis da ADPF? Um deles, o reconhecimento de que os decretos, o artigo 38, 39, 41, 13 e 14, não respeitam a nossa Constituição, que é de 1988, e que, por isso, não poderiam ser aplicáveis atualmente. Num segundo momento, poderia-se entender que os decretos estão vigentes, que eles são aplicáveis, mas que não se aplicariam aos optometristas que estão formados, porque as proibições que ali constam são de uma época muito antiga, em que não haviam cursos reconhecidos pelo MEC, pelos Conselhos Estaduais de Educação, que permitem a formação do optometrista dentro de um conceito não prático, dentro de um conceito já escolástico, acadêmico, que são os profissionais que hoje estão formados no Brasil e exercem a profissão. E, de um terceiro ponto, seria possível também que se entendesse que a ADPF perdeu o seu objeto, porque sobreveio uma lei nova, que todos nós sabemos, ou quase todos nós sabemos, que é a Lei 12.842 de 2013, que é a lei do ato médico. E a lei do ato médico traz e produz efeitos dentro do nosso conjunto de regras aqui no Brasil, e teria já revogado tacitamente esses dispositivos que estão sendo questionados na ADPF. E tem mais um ponto, que é, eventualmente, não conseguir, né, que os decretos sejam analisados, e que seria daí o desfecho contrário à liberdade profissional do optometrista, que é o que nós não acreditamos. Eu conversei com o Dr. Fábio Cunha também, ele tem um otimismo em relação a essa ação, ele trabalha nela desde 2008, ele se sente muito confortável em relação ao julgamento da ADPF, mas ele entende que nesse momento, para poder realmente acompanhar o processo como ele deveria ser, que é um ambiente de discussão, um ambiente que é possível fazer sustentação oral, ele vai entende e vai pedir que seja retirado daí da pauta. Mas são minhas primeiras considerações. Eu vou passar a bola acho que ou para o Reginaldo ou para a doutora Thais, e daí a gente vai complementando. Bom, acho que eu posso falar então. Vou me apresentar, sou o Reginaldo, sou vice-presidente e secretário aqui do Conselho Regional de Óptica e Optometria do Paraná. E levantamos hoje com essa notícia da ADPF, e isso anima muita gente, mas pensando bem, a gente tem que, como conselho, eu não posso dizer para vocês que a opinião nossa da diretoria é seguir o que os advogados estão falando. A melhor coisa seria hoje esperar realmente uma nova data, até pela situação, e como acho que a melhor forma é realmente debater diretamente, pessoalmente, tete a tete com os ministros, do que pegar apenas e mandar um vídeo para eles e não saber qual que é o argumento que eles estão entendendo ali, né? Acho que seria a forma mais prática, realmente, o que nossos advogados estão falando. Como optometrista, como Reginaldo optometrista, gostaria muito que fosse julgado agora, que já faz, apesar de eu ser há pouco tempo formado, tenho apenas 4 anos de formação, mas a angústia que a gente tem em debater judicialmente contra outras entidades é complicado. O que a gente espera é que isso resolva logo o quanto antes possível, mas a gente tem que ter bom senso e escutar o nosso corpo jurídico, e eu acho que
quando você para pensar, realmente é uma forma bem racional do que está acontecendo, é realmente esperar um novo julgamento. E aí, quem sabe isso não aconteça não demore tanto como dessa vez. Eu acho que demorou quase 2 anos para uma nova data, né? Mas a princípio, eu acho que eu gostaria de deixar bem claro que a opinião do Conselho, da diretoria do Conselho hoje, do Paraná, é em realmente seguir a linha do Dr. Fábio Cunha. Acho que é isso. Muito bem. Muito bem. Nós agradecemos a participação, inicialmente, aí do Reginaldo, e gostaríamos de ouvir, então, a doutora Thaís Renata, as considerações dela. Bem na hora. Minha internet acabou de cair, né, gente? Bem na hora. Voltei bem na hora de ser chamada, é isso mesmo? Exato. Gente, primeiramente, boa noite. Eu agradeço o convite. Fico imensamente feliz da escola ter essa preocupação de trazer, principalmente para o público, para os optometristas, para os alunos, que eu sei que também estão fazendo parte da live, de dar esse espaço de fala para a gente poder trazer mais alguns esclarecimentos que a gente tenta passar muitas vezes em sala de aula. Agradeço aí também a presença do professor Fábio, que enobrece a noite e vem com uma fala extremamente enriquecedora. O Reginaldo, Conselho de Ótica e Optometria do Paraná, que eu acredito que a representatividade da classe ela tem que se fazer forte mesmo e as pessoas têm que se fazer presente. Fico aqui ansiosa também pela presença do Dr. Bretas, que eu acredito que em breve se insira na live. Acredito que tem muitos espectadores ali também aguardando essa presença. É um local de fala, um poder de fala que vocês estão colocando para a profissão. Então, é o momento de se discutir, como disse o Reginaldo, até a parte que eu não tinha caído, foi surpresa, as pessoas acordam e, de repente, temos aí uma movimentação na DPF, como bem disse o Fábio, quando a DPF se movimenta, ela causa um frio na espinha das pessoas, porque você não sabe se ela vai ser jogada para frente ou se ela realmente vai ser pautada, né? E nós temos aí a pauta, e como bem esclareceu o professor Fábio, pautou-se, obviamente, temos aí uma movimentação e aguardamos os próximos, eu não digo que os próximos 4 pontos, porque, né, dos resultados, como o professor Fábio bem colocou para todos aqui, expôs, nós não aguardamos o último resultado, né? A gente espera que não. Nós temos aí os nossos 3 possíveis resultados a serem discutidos, que seria o ganho de causa, a interpretação e a perda do objeto. Nós estamos discutindo, sim, dentro do decreto de 1932 e o decreto de 1934, qual é preceitos, quais são os preceitos que eles estão descumprindo com relação à Constituição. E a gente precisa lembrar que de 1930 até 1938 nós temos um período gigantesco e que precisa ser debatido. E uma das coisas que nós precisamos priorizar, como o professor Eliezer pontuou, temos garantias e direitos fundamentais, que realmente vai super contra o que está colocado ali no artigo 38, 39, 41, né, mas ali destacado 41 do decreto de 32, e aí a gente visualiza aí o decreto de 1934, os artigos 13 e 14, que confrontam de uma forma bastante violenta, forte, a Constituição, e a gente observa aí, no primeiro momento, que precisa realmente a classe fazer parte de estudo, dessas pessoas estarem hoje acompanhando a live, ter essa notificação, esse poder de fala, esse esclarecimento que está sendo colocado para todos, e reconhecer, então, que essas leis anteriores, elas são incompatíveis com o próprio desempenho da profissão, e também observar que nós temos uma média acima de 183 países, não só Brasil, né, mas países, outros países que reconhecem os benefícios da optometria no auxílio e prevenção da saúde visual. Então, é extremamente importante, e eu começo a minha fala pedindo aos interessados, a quem é da classe, que faça barulho nesse momento, que realmente mostre a sua surpresa e que realmente mostre a importância da sua profissão e utilize das suas redes, principalmente, já que estamos todos falando por conexões, né?
e realmente faça barulho e levante sua bandeira, defenda a sua profissão e aproveite esse espaço que a escola está criando aqui para vocês e as outras informações e os próprios canais que vocês possuem e divulguem isso, divulguem agora com muito mais força, veementemente é necessário que se mostre a força da classe para que realmente a gente tenha aí um barulho a incomodar e a fazer com que os ministros, os notáveis ministros que vão fazer esse julgamento em breve, quem sabe, dependendo se ficar na pauta ou não, né? Também observe a importância mesmo da saúde do optometrista e da saúde visual primária. Eu destaco muito e parabenizo a todos aqueles que fazem parte da classe. Com relação aos pontos de decisões, a gente sabe que vai afetar todos os órgãos se isso realmente vier a acontecer, né? E que aquilo que vocês mais temem, eu falo para as pessoas que realmente estão acompanhando a live nesse momento, que são muitos deles nossos alunos, alguns inseguros, alguns ainda com pouco conhecimento a respeito, aquelas pessoas que vocês mais temem, as autoridades que vocês mais temem, uma vez definida essa decisão, vocês não vão temer eles vão poder desobedecer essa decisão advinda da ação. Então, extremamente importante entender por que se retirar ou por que se trabalhar em cima desses artigos que o professor Fábio já destacou, o professor Eliezer já colocou. Não quero me tornar repetitiva nas colocações e até aproveitar os próximos questionamentos, mas destacar a importância, saber por que uma receita não precisará talvez necessariamente vir de um membro da classe opositora. Não quero citar especificamente para não dar muita audiência também, mas coloco para vocês aqui as prescrições seriam necessárias. Então, assim, é extremamente importante observar os artigos 38, 39, 41, 13, 14 de ambos os decretos e a gente vê essa movimentação da ADPF e entender vocês, profissionais da área da optometria, o quão importante nesse momento é vocês fazerem barulho, pedir para que isso realmente aconteça, pedir para que isso seja visualizado, né, que isso se movimente. E aí eu também venho com essa questão do Dr. Fábio Cunha, sobre esse processo deve ou não ir de forma online. Isso eu acredito que seja um questionamento de muitas pessoas, e eu digo para vocês que, de acordo com o Código de Processo Civil, no artigo 937, nós temos aí o tempo de fala. E uma primeira fala seriam as sustentações que nós adoramos, que são as de 15 minutos. E, assim, dentro do regimento interno do STF, nós também temos sustentações orais de 15 minutos. E para que elas servem? É muito difícil eu mandar um vídeo imaginando quais seriam as questões que o ministro pode vir a ter sobre determinada fala dentro do processo. Então, os doutores eles vão ter que fazer uma linha de raciocínio, imaginar. Pelo visto, tivemos uma queda aí do sinal da professora Thais. Vamos aproveitar isso. Posso fazer uns... Por favor, professor Fábio. Bom, enquanto a doutora Thais não volta, eu vi até, estou acompanhando aqui no YouTube, eu vi que algumas pessoas fizeram uma pergunta, né? Acho que teve até um comentário comentando que a DPF pode voltar a ser pautada e demorar. Existe uma expectativa de que ela volte à pauta o mais breve possível, assim que seja possível também serem feitas sustentações orais. Então, existe um acompanhamento próximo que está sendo feito da DPF, existem umas expectativas, como eu comentei, que são expectativas de que durante a próxima gestão da presidência do STF... Opa, a Thaís voltou. Então, só estou concluindo aqui, Thaís, está muda. Estava falando, Voltei, galera. Thaís, Desculpa. Não, sem problema. Que existe uma expectativa do Dr. Fábio Cunha e do CBO, que assim que o presidente Luiz Fux assuma o STF, a ADPF seja pautada. Então, é uma expectativa
E a gente fica na torcida de que, com o novo presidente, esse processo que já está há muito tempo lá parado, que ele volte à pauta o mais rápido possível. Lembrando que depende dessa questão da sustentação presencial. Até a Thaís estava falando sobre isso, foi bem o momento que interrompeu, Thaís, não sei se você pegou, foi quando você estava explicando da importância da sustentação oral. Daí eu passo a bola para você continuar. Primeiramente, gente, desculpa, né? A gente não manda no tempo, a internet aqui deu um probleminha. Advindo do tempo mesmo. Mas voltando ali a falar só sobre a sustentação oral, eu acredito que, e vocês acabaram de perceber o que aconteceu aqui, é extremamente importante que a gente tenha alguém que consiga colocar isso de forma presencial, porque às vezes você, como advogado, e ali são vários advogados trabalhando, você consegue complementar. E na sustentação oral, você consegue puxar a sua linha de raciocínio e entender qual foi a dúvida e complementar aquela lacuna de conhecimento. Não é só uma lacuna jurídica, é uma lacuna de conhecimento. Você está ali para expor aquilo, você está ali para poder argumentar, defender e esclarecer e realmente trazer aquele voto a seu favor. Então, eu estava realmente concluindo a minha fala e dizer que eu particularmente entendo e vejo que o ministro Fux também se assumir seria extremamente bom, mas entendo eu que a sustentação oral, nesse momento, ela é necessária, vide um trâmite de 12 anos. Não é um trâmite de 12 dias, não é um trâmite de 1 ano, 12 meses. Então, por ser um trâmite tão longo, por ser uma coisa extremamente delicada, uma pauta, um assunto extremamente delicado, por ser uma profissão que vai precisar de reconhecimento, nós não podemos trabalhar com hipóteses de, eu vou mandar esse tipo de colocação, obviamente que eles têm esse preparo para isso, mas eu acredito que a argumentação face a face, a argumentação complementar, a argumentação salvando lacunas de conhecimento, fará realmente com que a profissão de vocês, optometristas, tenha ainda mais reconhecimento no nosso país. E vocês precisam realmente colocar esse poder aí de fala, de profissão, e demonstrar para o brasileiro a importância da optometria, e eu digo isso não agora como parte jurídica, mas eu digo para vocês que estão aí acompanhando, como optometristas que são, valorizem a profissão de vocês, façam com que ela cresça mesmo, se unam e façam com que isso aconteça de uma forma maior e que todos venham a ser visualizados tanto pelo poder público quanto pelo poder privado, e eu acredito que o resultado dessa DPF vai favorecer bastante a profissão. Essa era a minha conclusão de fala sobre a argumentação. Eu acredito que a gente já pode passar a fala, não sei se para o professor Fábio, professor Eliezer quer fazer as interferências, eu concluo por aqui por enquanto. Obrigada. Eu gostaria de insistir que o WhatsApp está aí à disposição, né? Esse número que está aparecendo na minha imagem é o número do WhatsApp, vocês poderão fazer ali as suas perguntas. A gente percebe bastante comentários no canal, e se porventura fizerem aí um questionamento, a gente está aqui à disposição. Eu deixaria os debatedores à vontade para dar sequência no trabalho. Aqui tem a Juliana Rocha, fez uma pergunta aqui no YouTube, falando qual que eram os riscos de alunos se pronunciarem nas redes a favor da optometria. Eu não vejo risco algum. É claro que um clamor público em torno da aprovação ou do reconhecimento da optometria e do reconhecimento de que os artigos que foram citados aqui inicialmente, o 38, 39 e 41 do decreto 20.931 de 1930, desculpa, do decreto 20.981 de 1932 e 13 e 14 do decreto 24.492 de 1934, ela, com certeza, se tiver um clamor público, vai gerar um resultado positivo, porque é pressão popular, né? A gente sabe que os poderes também se movem e respeitam muito a pressão popular. A questão é saber mostrar, conseguir mostrar definitivamente o valor e a importância da optometria para o desenvolvimento da saúde visual.
Para quem já conversou comigo ou já viu eu falando sobre a optometria, eu também acho importante pontuar isso, que não existe saúde visual sem que se promova a optometria. Então, isso também é muito importante ter em mente, porque nós, no Brasil, ainda mais num país de proporções continentais, não vamos conseguir entregar saúde visual para o maior número de pessoas sem que a optometria seja integrada nessa equipe multidisciplinar que visa e objetiva entregar a saúde. Então, acho que isso é importante ter em mente. Então, a EDPF não é só importante para os óticos e também para os optometristas, como também é importante para toda a população do nosso país, porque são eles também que vão ser privilegiados em poder contar com os serviços dos profissionais optometristas de uma forma mais livre, de uma forma mais consciente e, com certeza, se a optometria hoje já está muito avançada no Brasil, ela vai avançar e muito mais rápido a partir do momento que ela tiver a segurança jurídica que todos nós esperamos que venha com a ADPF. Então, acho que isso é importante também pontuar. Se a gente pode fazer aí um resumo dos questionamentos, muita gente está preocupado, Thaís e Fábio, quanto tempo poderia levar para que fosse novamente pautada a decisão, né? De certa forma, o senhor já respondeu isso, professor Fábio, mas eu gostaria que o senhor reforçasse em função dos questionamentos que a gente está vendo aí no canal. Por favor. Certo. Bom, existe, claro, uma expectativa de que ela seja julgada o mais rápido possível, mas a DPF ela entrou em pauta as últimas vezes foram em 2017 por 2 oportunidades e infelizmente nessas oportunidades ela não foi julgada. Existe um sentimento do Conselho Brasileiro e do Dr. Fábio Cunha de que será muito mais fácil que ela tramite, até por conta do tempo, né? Ela já se esgotou, não é uma das ações talvez que tenha já o seu maior tempo de vida no STF. Então existe um sentimento que na próxima presidência do Supremo Tribunal Federal que as coisas caminhem. A gente precisa também entender que desde 2016 até hoje, o STF tem sido super demandado para atender demandas de N tipos. Então, a gente viu que eles sofreram pressão em relação aos processos que envolviam a cúpula do PT, a gente viu que várias outras discussões super importantes estiveram ali na pauta do STF e isso consome o tempo do tribunal e, com certeza, por isso, a optometria acabou ficando um pouco para trás. Mas, claro, passando-se essa questão da pandemia, o horizonte é de tranquilidade, assim como antes dela já víamos que tudo seria mais rápido e mais fácil. Então, reestabelecendo o cotidiano normal do STF, sem sombra de dúvidas, é uma ação que deve estar entre as primeiras a serem julgadas. Então, acho que a gente mais importante ter em mente aquilo que a doutora Thaís comentou e que também o Reginaldo falou, que é ter o conhecimento de que estamos em boas mãos, estamos com excelentes profissionais nos representando e que, de fato, eles estão pensando no benefício de toda a categoria e uma ação de 12 anos, ela merece, e essa ação merece uma sustentação oral, merece que o púlpito seja ocupado por defensores da optometria e que nós saiamos vitoriosos da forma como esse processo merece, que é com uma decisão colegiada com os ministros presentes e votando definitivamente a ação. Então, não se preocupem, a EDPF vai ter fim e esperamos que seja o mais breve possível e isso logo acontecerá. Um comentário aqui que eu gostaria de ouvir a opinião do Reginaldo, do Eric Nascimento. Acho que nas redes, imagino, sociais, temos que focar nas filas de espera para uma mera consulta
no SUS. Nisso, a população apoiará os optometristas. Qual a sua opinião a respeito, Reginaldo? O Reginaldo, acho que acabou ficando sem o... a internet é uma benção, né? Deve ter deixado. Mas, Fábio e Thaís... Ele tá cortando o áudio dele ali, mas ele está online, professor. É? Eu acredito que sim. Oi? Ele passou, acho que agora cortou ali. Mas eu gostaria de ouvir de vocês, Renata e Fábio, a opinião de vocês a respeito dessa questão, né, de focar nas redes sociais com relação às filas que se formam no Sistema Único de Saúde para atendimento, né? E aqui o Eric está sugerindo que os optometristas deveriam focar nas redes sociais a colocação disso, né? A exposição disso. Reginaldo, o senhor retornou aí. O Eric faz o comentário de que os optometristas deveriam focar nas redes sociais, né? A questão das filas para as consultas no SUS. Qual é a opinião do amigo a respeito disso? Decididamente, a internet não quer ajudar o Reginaldo. Reginaldo, seu som está travado, Reginaldo. Desculpa. Então, eu vi lá a pergunta, não consegui entender o que você falou, mas eu vi a pergunta. Eu acredito que a gente tenta o máximo, vou falar em nome do conselho, não como optometrista. A gente tenta ao máximo trabalhar em cima das autoridades políticas aqui, principalmente no Paraná, mostrando essa realidade das filas, sabe? Mas é algo que, às vezes, não toca muito fundo ao coração de alguns políticos. Infelizmente, não sabemos muito o que dizer para poder fazer esse tipo de efeito. De apenas chegar no político e falar para ele, a fila do oftalmo lá está enorme, não anda, e a gente tem a solução. A solução é a optometria. Mas, de repente, quando o deputado fala para a gente, tá, mas quem que é a optometria? Quantos vocês são? Como que vocês atuam? Então, é um trabalho de formiguinha grande que a gente faz. E, graças a Deus, aqui no Paraná, a gente está tendo alguns resultados muito bons. Mas não depende apenas do Paraná. O Paraná é apenas um dos estados. O que a gente sempre sugere quando a gente tem conversa com outros estados é que, independente, não precisa o pessoal ficar esperando o conselho fazer alguma coisa. Cada um pode, por conta própria, pegar aí no seu deputado, no seu vereador, e conversar, explicar, falar, pedir informações, tentar levar projetos, converse com seus conselhos têm projetos legais para poder mandar para essas autoridades. Mas não adianta a gente ficar apenas falando que o SUS é isso, o oftalmo é aquilo, e a gente não fala de nós mesmos, sabe? Acho que não adianta a gente reclamar muito. A optometria está como está, por pessoas que correram atrás e por pessoas que também não correram atrás. Então, a gente precisa parar, sentar e pensar um pouquinho de qual que é a situação atual da optometria hoje. Não sei se consegui responder a pergunta, mas isso foi mais uma opinião minha mesmo. Muito bem. Se me permite, eu gostaria de entrar nessa questão também. Por favor. Dentro do comentário ali do Eric, acima, o Cristiano também fez um comentário, ele colocou assim, a optometria é uma questão de utilidade pública, sem ela não tem como todos serem atendidos. Aí já veio essa questão ali vamos falar das filas. Pessoal, antes de falar da fila, como eu vou aproveitar o gancho do Reginaldo, antes do senhor Reginaldo, antes de falar das filas, nós temos que falar quem são os optometristas. Um primeiro discurso, na minha opinião, se me permitem, é uma das coisas que eu destaco muito com os meus alunos, vocês se apresentam como, vocês explicam quem vocês são, vocês defendem aquilo que vocês estão estudando, aquilo que vocês querem praticar, aquilo que vocês têm para a vida de vocês. Eu acredito que quando nós estamos inertes, não adianta de nada. Nós temos o reconhecimento, por exemplo, da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que diz sobre a importância do optometrista no processo do auxílio da saúde visual.
e querer bater numa tecla de, vamos falar da fila. A gente não pode só falar dos outros, que o sistema não funciona, se nós também não fazemos nada para que esse sistema seja alterado. Eu não defendo aqui nenhum tipo de intolerância, nada, mas eu concordo com a fala do Reginaldo, no que ele diz assim, se as coisas às vezes estão como estão, é porque nós também não defendemos alguns pontos, que são pessoais. Então, se posicionar, você pode falar assim, mas apresenta dados, e eu vou colocar o nome do Eric aqui, apresenta dados, Eric. Pega lá o seu município e apresenta os dados da fila da saúde visual. Qual é o problema? Apresenta os dados. Nunca façam nenhuma crítica em nenhum tipo de rede sem dados, sem base, embasamento. E aí a gente também está trabalhando aqui com uma linha jurídica de raciocínio. Então, por favor, qualquer informação que você coloque, apresente dados, apresente fontes, isso é interessante. Aí você colocar para as pessoas, e você destacar para as pessoas a importância da optometria na atenção primária e acessível, que é isso que você está colocando para a gente no documentário, sobre filas. Se você fala sobre filas, você quer acesso. Se você fala sobre filas em Sistema Único de Saúde, você está procurando política pública. Se você está procurando política pública, aí vem a fala do próprio conselho, através do Reginaldo, em dizer para a gente, vamos fazer o trabalho formiguinha, procurar aqueles que nos defendem e elevar essa conversa para uma outra categoria. Então aí sim você tem mudanças de política pública, você pode levantar a bandeira do reconhecimento da OMS e você sai da inércia. Então eu só queria complementar ali para falar sobre o foco, quando você coloca ali, vamos focar nas redes e falar de filas. Você pode falar de tudo, mas apresenta dados e defende a sua profissão e melhora isso, amplia isso para que mais pessoas comprem essa ideia. E eu concordo com o Reginaldo que nós temos que fazer trabalhos de formiga mesmo. Eu faço trabalho de formiga quando eu bato na tecla de que os meus alunos, aqueles que estão fazendo um curso para fazer a diferença na saúde visual de alguém, estão de parabéns. Esse é um jeito que eu consegui, e eu estudei bastante, o professor Fábio também, para poder trazer esse conteúdo legislativo, jurídico para vocês, de uma área que, no meu caso, não é a minha área de especialidade. E eu me empenhei bastante para poder fazer isso, para ter esse local de fala hoje com vocês, e para adentrar na fala do próprio Reginaldo, do Dr. Fábio, do próprio professor Eliezer, e dizer que sim, que é extremamente importante a profissão de vocês e que vocês precisam falar das filas, sim, vocês precisam falar de apresentar a optometria, sim, mas apresenta dados, fundamenta isso é extremamente importante. Queria só fazer essa complementação dentro da fala e pedir para que vocês saiam da inércia, mas saiam da inércia com segurança. Obrigada, gente. Por enquanto era isso. Eu queria aproveitar esses dois comentários para fazer algumas ponderações. Primeiro, que o Eric está de parabéns por tomar a iniciativa, né, Eric? E a sugestão da professora Thais, da doutora Thais, é no sentido só de que a gente passe a usar as redes sociais e qualquer outro canal de comunicação, valendo-se de estruturas que elas possam ter respaldo. A gente vê as redes sociais sendo utilizadas de uma forma geral como, eu não diria nem como uma brincadeira, às vezes até como uma coisa de mau gosto, né? Onde as pessoas disseminam o ódio, tal, falam coisas sem fundamento, tal. Então, é interessante, realmente, essa questão de provocar, botar foco nas filas, mas, como bem disse a doutora Thais, que a gente o faça de forma fundamentada. Eu quero aproveitar a fala do Reginaldo para agradecer. Nós temos uma visão, eu não sei se distorcida, ou uma visão obtusa em relação à política, né, partidária. Se a gente passar a fazer uso da política da forma adequada, produz bons resultados. Nem todos os políticos são da estirpe que o senso comum projeta sobre os políticos. Eu estou vendo aqui que o Paulo Roberto da Silva disse que tem um projeto em Ferraz de Vasconcelos para ser aprovado na Câmara Municipal. O país tem 5.563 municípios. Quem dera, Paulo Roberto, diversos municípios fizessem como você, ou diversos profissionais fizessem como você, na Grande São Paulo, em Ferraz, assim como na Grande Belém, em Ananindeua,
assim como em N outros municípios do país que já colocaram algum projeto de lei no Legislativo Municipal, dando algum respaldo para o trabalho do optometrista. E aí eu queria destacar na figura de dois políticos ilustres contemporâneos, dois ilustres políticos contemporâneos. A minha internet, por um acaso, deu um break, né? Poxa vida. Pelo visto, voltou a minha internet ou ainda não? Voltou, aqui tá ok. Voltou, professor, tá ok. Voltou, tá ok. Tá. Então, eu queria fazer menção a dois políticos contemporâneos, entendeu? Que muito orgulha para nós, profissionais, os políticos. E eu vou falar desses dois políticos, eu não sei se tiver mais alguém aí na plateia que sejam, podem, por favor, se manifestar através do WhatsApp, aí a gente faria até questão de apresentar, muito possivelmente, a assessoria desses políticos que eu vou falar, devam estar assistindo a essa live, que é, no caso, o Bispo Fernando em Campinas, que está fazendo um trabalho fantástico a respeito da optometria, tem movimentado a cidade de Campinas e servido como espelho para muitos outros municípios do país o trabalho fantástico que o Bispo Fernando está fazendo ali na cidade de Campinas. E o outro político que eu gostaria de fazer menção é o deputado Haroldo, deputado federal pelo Paraná, que é o presidente da Frente Parlamentar pela Optometria. A Frente Parlamentar é um instrumento do Congresso Nacional para criar blocos em defesa de alguns setores. Tá? E, no caso, o deputado Haroldo Martins é o deputado que é o presidente da Frente Parlamentar em defesa da optometria no Congresso Nacional. Então, esses dois políticos têm feito um trabalho muito importante para a optometria, então é importante que nós, optometristas, sejamos nós estudantes ou sejamos nós profissionais, atuantes, tal. Imagino que na nossa plateia tenha muitos que são já profissionais, inclusive eu vou procurar fazer o convite para um deles, que eu tenho certeza que está ali na plateia, possa fazer parte com a gente aqui na mesa, para dar a opinião dele, que nós venhamos a procurar, a acessar esses políticos para que ajudá-los, inclusive, com informações, porque eles não são super-homens, né? Senhores do conhecimento. Nós precisamos levar até eles a informação. Então, essa questão que coloca o colega colocou, acho que Franklin, colocou a respeito de colocar as filas, mas é também a gente procurar os políticos e tal. E aí, como falou, como bem disse aqui o Paulo, se não me falha a memória, o Paulo de Ferraz, o Paulo Roberto de Ferraz, de que ele tem lá um projeto na Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos. Meus parabéns para vocês por essa iniciativa. Ok? Importante também, professor Eliezer, em relação a esse trabalho político de reconhecimento, de promoção da optometria, que se busque também os conselhos regionais para que esse trabalho ganhe um ar de institucionalidade, que é importante, que dá respaldo, que dá segurança, que dá credibilidade, e que também os profissionais reconheçam nos órgãos dos poderes, tanto executivo, legislativo e judiciário, que são ambientes públicos e que são ambientes que devem, com todo respeito, com toda a liturgia, com toda a percepção de como eles se organizam, serem ocupados pelas pessoas com as suas pautas, e no nosso caso, nós como defensores da optometria, devemos ocupar esse espaço para levantar as questões da optometria e também da questão da saúde visual, que é aquilo que a gente antes comentou. Então, acho que isso é importante também. Só um adentro, lembrando que quando a gente vai falar com nossos políticos e mostra para ele a importância da optometria, posso garantir para vocês que 90% dos políticos compram a ideia. Só que o difícil é eles tocar essa ideia para frente, por quê? Porque a gente consegue dar sustentação do que é a optometria. A gente vai, vende a ideia para eles, mas eles querem resultados. E se a gente não mostra resultados,
fica meio guardado no fundo da gaveta, né? Então a gente precisa, como a Thaís disse, ter sustentação. Não adianta apenas chegar, criticar, falar, mas não chega lá e não ter sustentação. Eu falo isso porque a gente já, pelo menos aqui no Paraná, a gente tem uma entrada boa na Assembleia, e a gente começou assim, com outros, eles negando conversa, e esses que negaram hoje recebem a gente com braços abertos dentro da Assembleia, porque a gente mostrou a importância disso. E eles compraram a ideia e gostaram. Muito bem. Professor Fábio e professora Thaís, vocês teriam alguma coisa a mais para que a gente pudesse brindar esse fantástico grupo que está nos acompanhando aí? Eu preciso fazer uma observação, professor. Se a gente não mandar um abraço para o professor Will, que está junto com metade dos alunos dele assistindo a live, eu acho que eles vão surtar. Então, galera, um abraço, professor Will. Professor Will, você é um fofo. Muito obrigada pela sua presença e dos seus alunos, inclusive. Eu vi que o pessoal ficou um pouco nervoso aqui também com essa questão de como documentar. Gente, a gente vai fazer... É muito simples, eu acho que tudo que você vai pautar é pesquisa, documental. Em município, você vai para a prefeitura, Câmara de Vereadores, Secretaria de Saúde, se necessário for até Secretaria de Educação. É como vocês estão colocando aos poucos, eu estou pegando alguns comentários aqui, mas é sempre procurar atender dentro de bases que te fundamentem as suas ações. Então, assim... Um abraço, professor Rogério, também. Então, assim, pessoal, que nem o pessoal colocou ali, como é que eu vou me cadastrar se o conselho só tem 500 pessoas? Gente, são 500 em um, mas a gente tem que somatizar, que vocês estão falando de conselhos regionais. Vamos somatizar, vamos fazer a nível de país, vamos fazer a nível de federação, tudo isso está aí disposto, não faz nada sem uma fundamentação. O professor Fábio, acho que entende essa minha preocupação em soltar isso para os alunos o tempo inteiro e para as pessoas que estão acompanhando, mas a gente precisa realmente fazer essa indicação. A gente sabe que é optativo a participação nos conselhos, mas, assim, na presença do próprio Reginaldo aqui, que pode até defender mais, eu sou super a favor. A gente tem a classe, a gente tem que se unir mesmo, tem que entrar nisso, e eu acredito que todos os conselhos também trazem muita documentação para que os alunos consigam fundamentar suas ideias, suas linhas de raciocínio. Teve bastante gente que colocou ali, tem que atender bem no CNPJ, pagar os meus impostos. Ok, gente, está regular. Vamos atender todas as necessidades, vigilância sanitária, vamos abrir uma empresa com cautela, tudo ok. Mas eu digo para todo mundo que desde um CNPJ precisa estar fundamentado, a documentação tem que estar ali presente. E eu até... O professor Eliezer falou, tem mais alguma coisa para comentar? Eu jogaria um pouquinho a bola para o Reginaldo, talvez, o professor Fábio também, para a gente ainda dar mais uma frisada no quão importante é você ser um integrante hoje, e, né, de ser um membro fazer parte dos conselhos também. E outra coisa que o pessoal comentou aqui, né, eu estou pegando os comentários ali, professor, é que o pessoal está um pouco assim, mas a gente veio aqui para falar de um processo, gente, para ver ali os artigos, como é que vai influenciar. A regulamentação ela vai ser a posteriori, não vai ser uma coisa já. Então, porque eu vi um pessoal desesperado aqui com relação e o meu diploma? E agora? O que eu vou fazer? Então, assim, são assuntos que eu acho que a gente pode dar uma pincelada, mas não é momento, e não é uma coisa que compete dentro da DPF, que seria legal, acho que falar um pouquinho ainda de associados, soltar alguma coisa sobre as diplomações, que eu acredito que não é o momento ainda da gente já estar visualizando uma regulamentação, a gente primeiro está visualizando como é que vai ficar, para depois ainda sair uma legislação específica, o doutor Fábio pode falar melhor sobre isso, e eu acredito que foi os assuntos que eu peguei aqui, que eu acho que seria legal a gente dar uma pincelada, não sei vocês, mas eu acho que seria legal a gente comentar sobre essas coisas. Eu gostaria de alguma coisa, Fábio, um pouco objetiva. Deve ser Leandro, porque está Eandro Lopes, deve ser Leandro Lopes. Uma vez reconhecida a optometria pelo STF, a gente talvez devesse até fazer uma observação, né, que não há uma competência do Supremo Tribunal Federal de reconhecer profissão, mas uma vez acatada o pedido da DPF, né, os senhores creem que haverá caminho para a realização de exames optométricos dentro de ótica? Gostaria de ouvir a opinião dos senhores.
Bom, só não deixando a ponta solta ali que a Thaís levantou, uma eventual regulamentação é um processo distinto desse da DPF e vai demorar muito tempo para que ele venha a acontecer, certo? Então, é um processo e, naturalmente, vai ser reconhecida a optometria da forma como ela existe no país, independente do tipo do diploma. Claro que vão ser estabelecidas regras para isso, que não convém discutir elas aqui, mas isso vai ser discutido com toda a categoria e tá ok. Em relação a atendimentos dentro de óticas, isso é algo essa é a pergunta. Isso é algo que vai ser discutido aqui também dentro do Brasil, certo? Porque nós vemos que a optometria se desenvolveu nos Estados Unidos e, né, em outros países da Europa dentro da ótica. Então, eu também, nas minhas exposições que faço em relação a essa situação, eu lembro que a tirada da optometria ou do optometrista de dentro da ótica faz com que se perca a noção da ótica como uma casa de saúde. Então, talvez seja por isso que nós vemos em alguns grandes centros urbanos a banalização do comércio do óculos e a falta de percepção em relação que é um bem de consumo vinculado estritamente à saúde. Não é igual vender outros objetos, não é igual vender uma bola de futebol, não é igual vender uma coxinha, não é igual vender uma latinha de coca. Então, essa correção histórica, que também deve acontecer com a promoção da optometria, que é essa distância entre a percepção do estabelecimento óptico com o estabelecimento de saúde, provavelmente possa ser corrigida com a promoção da optometria, de uma boa optometria, de uma optometria reconhecida, forte, com segurança jurídica, e também o que todos sonhamos e trabalhamos por isso, que é uma optometria regulamentar, que as regras democraticamente devem ser discutidas entre toda a categoria. E mais um ponto que a Thaís levantou que eu gostaria a complementar é que os conselhos se tornaram os espaços democráticos e legítimos para que os profissionais interessados em participar da promoção da profissão participem. Então, por mais que existam ainda distorções dentro do exercício da profissão, por mais que existam distorções em relação ao comércio óptico, os conselhos são os ambientes legítimos para que isso se discuta e para que as soluções sejam promovidas. Então, acho que é importante ter isso em mente também. Eu me permitiria dar a opinião como optometrista e não como mediador aqui agora do processo, quando o Leandro faz a pergunta a respeito do caminho para a realização de exames optométricos dentro da ótica. Eu imagino que seja Leandro. Eu gostaria de dar, como eu disse, a minha opinião como profissional, né? Eu vejo dois caminhos para a gente debater essa questão. Uma questão é cultural, né? Eu vejo e entendo a defesa que é feita em relação à optometria dentro da ótica. Talvez o maior dos defensores disso seja o próprio Ricardo Bretas, que infelizmente parece que teve lá um outro probleminha, não conseguiu comparecer. Mas a conta é o seguinte, e a completa razão nesse postulado. O indivíduo entra com o problema e sai com a solução. Então, nesse aspecto, eu concordo gênero, número e grau, e como disse o professor Fábio, diversos países no mundo é assim que ocorre, é assim que funciona. Eu, honestamente, tenho uma preocupação na perspectiva cultural. Quando alguns profissionais não fundamentados em posturas éticas e tal, deixem de ser éticos e venham fazer a oferta de algum par de óculos só porque precisa fazer um faturamento. Então, nessa perspectiva, Leandro, eu vejo algumas preocupações. E se eu tivesse que defender, eu defenderia que em alguns anos, quando nós optometristas nos dessemos conta da importância nossa para a sociedade e, em função dessa importância, a gente passasse a agir
com uma postura ética mais estruturada, eu defenderia com unhas e dentes o cliente entrar dentro da loja com o problema e sair com a solução. Porque você, como optometrista, faz o melhor dos seus trabalhos. Se o ótico que for aviar aquela fórmula ótica, ele não tomar o mesmo cuidado que você, que como optometrista, teve na execução do seu trabalho, tudo vai por água abaixo. Então, essa é a principal defesa para que se defenda, a principal linha de defesa da gente defender que a optometria deva ser praticada dentro da ótica, e como é na maior parte dos países do mundo, ok? Muito obrigado aí por ter me permitido aí dar a minha opinião como profissional, mas eu queria ir agora uma outra colocação da Eva Vieira. Qual a possibilidade de perdermos o nosso certificado? Eu entendo que essa pergunta foi feita na perspectiva de algum caminho que a DPF possa tomar para fazer com que o meu diploma, ela usou o termo certificado, mas quando você é um profissional habilitado, você não tem o certificado, você tem um diploma. O diploma é uma habilitação, o certificado não é uma habilitação, né? Então, se você tem um diploma, qual é a perspectiva, qual a possibilidade de perdermos o diploma? Pergunta da Eva Moreno. Professor, perdeu o seu áudio no final da sua fala. Vou repetir a pergunta da Eva. Qual a possibilidade de perdermos o nosso diploma em face desse julgamento? Existe essa possibilidade? Não, não existe porque são órgãos distintos, primeira coisa, né? Os diplomas, eles são emitidos pelo Ministério da Educação e Cultura e não seriam afetados a sua validade jurídica e a sua estabilidade por conta dessa decisão. E não se discute o aspecto do nível de formação, do nível do profissional dentro da DPF. O que se discute, na realidade, é, sim, se aqueles decretos de 1932 e 1934 podem ser aplicados hoje em dia. Então, eu acredito que essa discussão a respeito do diploma não se encaixa dentro da DPF. Qual a sua opinião, doutora Thaís? Como eu já tinha feito uma análise em conjunto ali também, não, por ser órgãos distintos, a gente não perderia a validade. E o mais engraçado é porque realmente assim eu estou acompanhando aqui o que vocês estão falando, estou acompanhando todos os comentários também, entendo, acompanho. Se fosse para já pensar em ADPF, eu só diria para o Dr. Fábio, acompanha a fala do relator, mas entendo que não, por serem órgãos distintos, as certificações elas não se perdem, né? A certificação é a validade do diploma, tá? Entendo que certificado é uma coisa, o diploma é outra, como o professor bem colocou. Entendo que uma vez que vocês estejam diplomados, isso gera a condição profissional, e aí a gente vai de frente com o artigo 5º da Constituição, 13º, né, sobre a livre iniciativa do trabalho, mas mediante a sua formação, não se esqueçam de que temos aí uma carga que foi previamente determinada para que isso aconteça, então eu só venho a corroborar e acompanhar a fala do professor Fábio e entender que são órgãos distintos, que um não desmerece, não vai desvalidar o outro, e que não existe essa possibilidade, até porque se no pior cenário, vislumbrássemos o pior cenário, nós teríamos aí uma longa demanda jurídica a acontecer no pior cenário do exemplo, perdemos a DPF, isso foi uma discussão que tivemos hoje de manhã, inclusive, professor Eliezer, uma conversa que tivemos, perdemos a DPF, a profissão não existe mais, então, independente de certificação, mas aí nós teríamos uma outra demanda jurídica resultando de conflitos entre todas as faculdades, universidades, escolas técnicas, escolas, todo aquele corpo docente, corpo discente que está ali para fornecer conhecimento, então entraria com isso para, como assim, eu, mediante Ministério da Educação, tenho todas as condições para oferecer isso e agora
essa profissão não. Então, eu acredito que esse cenário a gente não consegue visualizar porque ele implica em muitas demandas aleatórias, muitas demandas que vão além do concebível aqui nesse momento. Então, eu digo a vocês, alunos que colocaram, e não foi nenhum nem dois, mas como veio ali a fala da Eva, e Eva, não precisa pedir desculpa por falar certificado, é normal, não tem problema a gente ficar com essa ideia de como é que vai ficar meu diploma, isso, aquilo outro. Não tem. Só que entenda, acompanhando a fala do professor Fábio, que por serem órgãos distintos, isso não acontecerá, isso continuará tendo validade. E no pior cenário, nós não conseguimos imaginar o pior cenário, porque eu acredito que ele não vai chegar. Tá? Essa seria a minha complementação sobre os diplomas. Entendo que não teríamos esse problema e não teríamos essa desvalidação dos diplomas, ok? Seria essa a colocação. Seria esse o meu entendimento. Muito bem. Estamos a 1h10 debatendo aqui sobre a questão da DPF 131, que foi pautada para julgamento no dia 19 de junho. Muitos questionamentos sendo feitos, entendemos que a gente, nessa 1h e pouco, acho que a gente esclareceu bastante sobre qual a condição, quais os possíveis cenários que a gente poderá ter depois desse julgamento. Também tivemos a informação dada pelo Dr. Fábio Meger, que vai ser feita uma solicitação ao Supremo Tribunal Federal para que o julgamento seja feito pós-pandemia, de forma presencial e não virtual, como a gente, como está pautado, né? Ele está pautado para ser um julgamento virtual, e o julgamento virtual, ele traz uma frieza que o corpo jurídico do Conselho Brasileiro de Ótica e Optometria não entende adequado e vai fazer a solicitação para uma mudança nesse sentido. Gostaríamos de reforçar essa questão, tentando tirar da condição técnica aí do juridiquês, mas a pergunta da Eva me dá a entender o seguinte: escuta, se esse negócio der problema, vou perder meu diploma? E me perdoe, Eva, eu só fiz a correção porque todo pedagogo tem essa preocupação de sempre ter a informação de forma mais alinhada possível com a realidade, né? Então, a gente volta à questão. Existe a possibilidade? O que eu entendi da fala da doutora Thais e do doutor Fábio é que, se porventura esse cenário de tudo der errado, vai criar um imbróglio jurídico monstruoso. Por quê? Porque o direito adquirido, ele não pode ser usurpado. E aí, como ficaria, então, né, a estrutura jurídica, uma vez que as pessoas têm o direito a trabalhar, porque os cursos que fizeram nas universidades, nas escolas técnicas, nas faculdades, foram autorizados pelo país, pelas leis que regem as relações estabelecidas na sociedade. Então, eu, por exemplo, tenho um diploma de optometrista. Então, se tudo der errado na DPF, eu perco o meu direito ao meu diploma, a Constituição vai ser desconsiderada no seu artigo 5º, lá que diz que eu tenho o direito de trabalhar, o artigo 170, que vai falar da livre iniciativa, etc. Então, é isso mesmo. Então, se tudo der errado, mesmo assim, eu tenho o direito de brigar para continuar o meu trabalho. É isso? Aí a pergunta para o Fábio e para a Renata. É uma faca de dois gumes, né? Porque a DPF ela vai dar aquilo que nós chamamos de efeito erga omnes, que é a aplicação em todo o território nacional. Então, o diploma ele vai continuar sendo válido, a pessoa vai ter direito adquirido, certo? Isso não se altera, porém, ela vai ter uma dificuldade de que ela vai estar num ambiente em que a optometria vai sofrer maiores restrições. Então, isso seria as consequências negativas. Mas não é esse o principal ambiente ou o principal espaço de discussão ou, porventura, a lógica que a gente está aplicando em relação à DPF. Por quê? Porque nós não estamos tratando de uma questão que está alheia à ciência, nós não estamos
tratando de uma questão que está alheia ao desenvolvimento da técnica e dos cuidados de saúde visual no mundo. Então, é difícil imaginar que o STF vá soterrar todas as expectativas em relação à optometria. E ainda que faça isso, ainda vai ter o legislativo para poder fazer essa correção, caso esse erro histórico aconteça. Mas daquilo que nós percebemos, o otimismo e a esperança do resultado positivo é o que mais está presente no ambiente das pessoas que estão mais próximos do julgamento da DPF. Então, o Dr. Fábio Cunha já conversou com todos os ministros do STF, ele tem plena segurança e convicção de que o resultado vai ser positivo. A gente só não sabe prever exatamente qual deles vai ser, porque nós temos 3 opções. Muito bem, quero aproveitar para agradecer. Eu vejo que a live está sendo prestigiada por todos os nossos gestores, diretores de escolas do Filadélfia, mas eu gostaria também de agradecer aos diretores, professores e gestores de outras instituições que ofertam a optometria no país. Eu não vou ser indelicado aqui de citar o nome de uma ou outra e acabar sendo indelicada não citando o nome de todas, mas os nossos agradecimento também aos diretores das escolas, das unidades do Filadélfia, que disponibilizaram, inclusive, o espaço aí em alguns lugares, em substituição à aula, para que pudessem estar apostos aqui. O Saulo Morales faz uma pergunta direta ao Dr. Fábio: qual a chance de o STF acatar ao pedido de julgar pós-pandemia? Olha, é que assim, a DPF, ela está em procedimento, né? Ela está em gestação há 12 anos. Então, quando o Dr. Fábio Cunha nos fala de que existe uma expectativa de que ela seja julgada assim que haja uma nova presidência no STJ, no STF, é baseado nessa percepção do Dr. Fábio Cunha, que nós, advogados, também sentimos, porque nós somos interlocutores dos nossos clientes. Então, o Dr. Fábio Cunha, como interlocutor do Conselho Brasileiro, ele se sente muito seguro em dizer que, com a troca da presidência do STF, é muito possível que a DPF seja julgada de uma forma mais rápida. Isso não é uma certeza, isso não é um fato constatado, mas isso é uma convicção de que as coisas devem caminhar. Então, eu acredito nisso, eu acredito que, e se as condições sanitárias permitirem, é possível que nós tenhamos um julgamento ainda esse ano, ou, quem sabe, no começo do ano que vem. Agora, a gente fica refém um pouco da questão sanitária, mas esse processo, ele é um dos processos que estão na fila da vez. Então, a gente tem a certeza absoluta de que ele vai ser julgado em breve. E, repito, o STF, hoje, em que pese a pandemia, tem menos demandas emergenciais do que tinha durante o período de 2016 até 2018, que ele foi super demandado. Hoje, ele está mais concentrado, tem menos convulsão social do que nós tivemos naquele período. Nós vivemos a Lava Jato, num momento super produtivo, nós tivemos o impeachment da presidente Dilma, e nós tivemos também as várias dificuldades que foram acontecendo durante o governo Michel Temer. Então, tudo isso pesa e ocupa os espaços e as preocupações do STF. Ainda que a gente esteja nessa situação sanitária, hoje os focos são menores, a discussão é menos intensa, e com certeza o STF vai analisar a situação da optometria o mais rápido possível. Muito bem. Tem uma pergunta aqui que me parece de extrema relevância e eu gostaria de fazê-la, então, doutora Thais.
No caso de um julgamento favorável, o que isso traz de benefício para a profissão? No caso de um julgamento favorável, a gente já tem ali no ganho de causa, né, em que se tirariam todos os artigos que divergem, então, a Constituição, e aí não teríamos essa vigência. Eu vou tentar ser bem sucinta em cada um deles aqui, aí seria um pouco mais prático de colocar a visualização final, né, mas vamos lá. Decreto 20.931 de 32, artigo 38, a gente vai ter, então, se ele está em desconformidade hoje com a Constituição, nós observamos ali que, em síntese, seria a aplicação dos consultórios para atender clientes. Obviamente que, desviando dos moldes americanos, europeus, e também fugindo totalmente da questão que a gente que é super delicada de se tratar, de óticas plenas, mas a gente está falando especificamente de vamos abrir consultórios para atendimento. Tiraria, se isso fosse retirado, a gente entende que isso seria permitido. Artigo 39. A confecção ou venda sem a prescrição, ele abre uma colocação ali para médico. Então, qual que é a ideia? Que você teria a possibilidade, isso da primeira parte vamos lá para a interpretação literal, né, gente? Aula de legislação, quesitos interpretativos aí, interpretações de lei. Vamos colocar aqui, prescrição médica delimita a não prescrição do optometrista. Então, retira-se esse entendimento, porque se existe no artigo 5º a possibilidade da execução do seu trabalho mediante comprovação de formação, então você teria a possibilidade de efetuar a receita. E ainda diz assim, instalar os consultórios médicos nas dependências. A gente tiraria tudo isso e colocaria só a aplicação dos consultórios de acordo com o artigo 38. E ainda sobre o artigo, que para mim o artigo 40 e o 41, apesar do 40 não estar destacado, ele não fazer parte do pedido, o 41 ele fala sobre os artigos sem as prescrições médicas. Então a gente retira e teria a prescrição optométrica também. Então essa é a primeira ideia de ganho de causa para não vai existir isso, então automaticamente as permissões são essas. Esquece o decreto de 1932, vamos falar do decreto de 1934, que é o 24.492. Artigo 13. Exercício legal da medicina, né? Ele dá a entender sobre o exercício legal da medicina, sobre as indicações. Aí ele fala lá de indicar, aconselhar, em que qual é a ideia? Se implica ali também em você não poder trabalhar com essas indicações porque você não pode receitar. Ponto. Dois artigos que devem ser compilados dentro dessa análise do artigo 13, né, no meu ponto de vista. O primeiro deles é o artigo 282 do Código Penal, em que implica realmente você exercer ilegalmente uma profissão como se médico fosse. E num segundo momento, se a gente está falando aqui sobre indicações, a gente vai ter que cuidar também, então, com o Código de Defesa do Consumidor, em que você nunca poderá, daí vai ler lá do artigo 1º até o artigo 10º, mas especificamente o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, em que você não deve tirar o direito de escolha do seu cliente. E, obviamente, que eles estão destacando o artigo 13 por conta da receita médica. Então, você vai retirar isso dali, vai colocar, vai ter a receita optométrica também sendo validada para você poder fazer esses aconselhamentos e indicações por ter esse conhecimento técnico ou tecnicista ou bacharel, né, independente de onde vem o seu conhecimento, para que você, como optometrista, possa fazer receita e fazer essas indicações, sugestões de uso de acordo com a necessidade do seu paciente. Artigo 13 do decreto de 34. Artigo 14, na minha opinião, a gente olha novamente a questão do fornecer somente com receita médica, fazer as aviações somente das receitas médicas. Então, corta-se isso, inclui-se o optometrista aí com base por exemplo, no princípio da isonomia, no princípio da igualdade, que é o que a gente bate dentro das ações de descumprimento de preceito fundamental, que é o que a gente está discutindo aqui. Então, aí eu bato nesses 5 artigos que seriam realmente o conteúdo do processo, trago isso de uma forma um pouco mais sucinta, tentando evitar um pouco o juridiquês também, para não ficar muito pesada a fala, mas de uma forma bem sucinta seria essa visão. Eu não sei se deu para entender ali sobre o que, se ganhar a causa, você tem então a aplicação e a possibilidade do trabalho
do receituário, da possibilidade, mas, obviamente, que atendendo todas as condições sanitárias, né, pessoal? Da abertura dos consultórios com uma maior segurança, e lá na frente, aí a gente, coisas distintas, porque para vocês não confundirem, nós estamos tratando exatamente de uma ação. Nós não estamos falando da regulamentação ou de uma criação de lei de regulamentadora, pessoal. Só para deixar claro com algumas coisas que eu peguei de comentário ali, tá? Nós estamos falando especificamente desses pontos. Retirando isso, a gente já tem aí, e vocês conseguem basear, e até o professor Fábio pode reforçar minha fala, em que vocês não estão trabalhando dentro de uma profissão ilegal, nós temos embasamento jurídico para mostrar a legalidade da profissão. Nós não temos uma regulamentação específica, e que isso fique bem claro. São coisas distintas, e nesse momento estamos discutindo uma ação. Essa ação, se tiver ganho de causa favorável, ela vai gerar bastante visibilidade, ampliando a capacidade laboral do optometrista, ok, nesse sentido, principalmente com relação, no meu ponto de vista, eu acredito que é o entendimento de várias pessoas, inclusive de alguns juristas, na aplicação efetiva das prescrições, que é a razão de ser, eu acredito, da maioria do desenvolvimento do processo entre você fazer e chegar no final da sua consulta com a prescrição e auxiliar mesmo a saúde visual da população, independente daquele a que você esteja tratando. Esse é o meu ponto de vista, eu acredito que... Deixa o professor Fábio tomar uma água, senão é sacanagem, porque ele pediu para ele falar agora, né? Mas eu passo a palavra para o professor Fábio, porque eu acho que no ganho de causa a gente tem esse entendimento de melhoria de condicionamento de trabalho, ok? E eu queria abrir um parênteses sobre o pessoal que está fazendo o curso, gente. Não se preocupa, segue no curso, vai até o final, vai dar tudo certo, assim, ó, 99,9% de certeza de que vocês vão ter um futuro brilhante, um espaço de trabalho que está se construindo mais ainda, apesar de termos um processo aí que estamos discutindo agora de 12 anos. Entendam que tudo que está acontecendo para você que ainda é estudante é só uma segurança de que quando você terminar, a tua profissão ela já está 10 vezes mais à frente do que quando você entrou. E eu acredito que vocês que têm o gosto por isso, e que ainda vão se emocionar muito dentro da profissão, e os profissionais mais experientes da área sabem do que eu estou falando, vocês vão ver que vale a pena continuar seguindo os estudos e que essas diplomações que vocês vão receber tá tudo ok e vai dar tudo certo, tá, gente? Só precisava abrir esse parênteses, porque eu vi bastante gente colocando isso ali. Mas com relação ao processo, ganhou a causa, gente, na minha vã filosofia aqui, se é que eu posso colocar alguma coisa, dizer para vocês que realmente uma das maiores importâncias vai ser relativa à prescrição, aos consultórios, e a gente vai ter aí uma maior visibilidade de vocês como profissionais atuantes da saúde visual e da saúde primária e dos olhos, e principalmente da atenção primária acessível com relação à visão. Então, essa é a minha ideia, até um pouco romantizada do processo da ADPF, mas é isso que eu visualizo. No ganho de causa, eu tenho uma esperança um pouco maior também, tá, gente? Então, essa é a ideia. Professor Fábio, se tu puder continuar, agradeço. Claro. Vou tentar ser bem sucinto em relação a isso. Caso haja o ganho de causa em relação à ADPF, os profissionais vão poder trabalhar tranquilamente. É um pouco diferente do que era antes, porque você vai ter uma estabilidade maior, você vai ter uma segurança maior, então, consequentemente, você vai ter também uma atuação maior dos conselhos e uma fiscalização maior em relação ao exercício profissional. Os conselhos não serão ainda autárquicos, né, não terão poder de polícia, poder fiscalizatório, mas os conselhos vão ser mais atuantes. Até eu vi ali a pergunta do Saulo. Saulo, não existe a possibilidade do STF entender que vai jogar forçado na sessão virtual, tá? Porque o que acontece? Por mais que muitos tribunais já viessem a adotar algumas sessões virtuais, sempre que o advogado demonstra interesse que não seja na sessão virtual ou que vá realizar sustentação oral, que ele saia da pauta virtual e passe para o procedimento físico.
Então, a partir do momento que o Dr. Fábio começar a se manifestar nos autos, com certeza ele vai voltar à tramitação normal. Isso podem ficar tranquilos. Então, outra pergunta ali do Rogério Hasegawa, não, a DPF não discute os dois tipos de formação, não discute se um ou outro. O que ela discute é se os decretos hoje podem ou não ser aplicados de forma idêntica como eles eram aplicados em 1932 e 1934. Então, esses são os pontos. Professor Eliezer, o teu som tá mudo. Eu creio que essa fala do Dr. Fábio responde muitos questionamentos aí a respeito dos níveis, né? Se técnico, tecnólogo, bacharel. A DPF não discute isto e não há nenhum dispositivo legal que produza nenhum tipo de diferenciação na questão da formação. Pelo menos até então eu não lembro ter visto isso, né, que é algo que diferencie. Pessoal, nós tínhamos programado isso para 1h30 e nós estamos exatamente com 1h30. Eu insisto e gostaria de agradecer muito a participação do Reginaldo, do Fábio Merge, da Thaís. Gostaria que vocês fizessem as suas considerações finais para que a gente possa, então, encerrar essa nossa participação aqui. Por favor, as suas considerações finais, Reginaldo. Bom, gostaria só de falar em relação à pergunta bem anterior que a Thaís comentou sobre a filiação nos conselhos. É muito importante não somente a gente fala muito de optometria e acaba esquecendo dos óticos. Os óticos também fazem parte disso tudo. Então, não só é importante a filiação do ótico, quanto do optometrista nos conselhos. Porque sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. Não adianta estar lá 4, 5 voluntários dentro do conselho, assumindo a diretoria, se não tiver como movimentar. Então, infelizmente, a gente precisa realmente dessas filiações, precisa que o pessoal fique em dia com os conselhos, que ajude os conselhos também. Isso é muito importante para a gente. Eu vejo que muito pessoal tem preocupação de perder o diploma, ou se é técnico, se é bacharel. Isso aí acho que vem muito de rede social. Muitas coisas são colocadas nas redes sociais falando sobre isso. E essa semana vai ser uma semana bem cheia dessas informações. Então, o pessoal tenta filtrar realmente o que é verdade e o que não é verdade, para não ficar com esse monte de dúvida na cabeça. Acho que nenhuma instituição educacional vai colocar o nome dela à toa, oferecendo curso, se não for um curso realmente sério. Temos aí o Eliezer, com o seu instituto, que faz anos que forma muita gente, e acho que não ia colocar o nome dele à toa nisso tudo. Queria agradecer ao professor por convidar, agradecer ao Fábio, a Thaís também, e quando precisar, estamos à disposição. Eu só gostaria, antes de vocês fazerem a sua participação final, aí, Fábio e Thaís, de forma bem objetiva, que respondessem aqui a pergunta do Everson. Gostaria de saber como ficam as pessoas que estão cursando. Eu acho que isso já foi, de certa forma, respondido, mas só para reforçar aí, como ficam as pessoas que estão cursando frente a essa questão? Na realidade, hoje o julgamento ou não da DPF não interfere em qualquer pessoa que esteja estudando. Tem que continuar estudando, tem que continuar o seu caminho dentro da optometria. A optometria não muda com o fato da DPF ter entrado em pauta ou não. A optometria muda a partir do momento que ela for julgada, e como a gente já falou, a gente está num cenário otimista, com expectativas otimistas, e quando a DPF for julgada e se esse otimismo se concretizar, a gente vai ter uma situação muito mais tranquila, mais segura para a atuação do profissional. Caso a optometria ou que a DPF seja julgada e existam pessoas ainda cursando, todas as pessoas que estão dentro de um curso autorizado vão passar a ter o seu direito adquirido.
só aquelas pessoas que passem a cursar, talvez depois da DPF ter sido julgada, que daí a gente precisa entender, porque também as escolas vão continuar tendo as suas autorizações, porque elas são autorizações que duram alguns anos. Então, isso daí é uma discussão que vai surgir, mas não interfere em nada. Mas eu acredito que a gente precisa pensar na DPF com um resultado positivo, por várias das coisas aqui que eu já mencionei, que é o cenário favorável. Então, é isso. Thaís? Sim, eu entendo da mesma forma. Vejo que os alunos que estão ainda estudando, como você já foi, acho que a gente já bateu bastante nessa tecla ali, foi bem explorado isso. Continuem, são coisas distintas, façam seu curso, tenham a sua formação profissional, sigam nesse caminho. Eu acredito que vocês estão trilhando um caminho por decisão própria, por gostar, então eu acredito que terminem, concluam o seu sonho, vão atrás disso. Eu acredito que vocês aí vão se realizar bem e vão ficar bem tranquilos. A gente vai ter um próximo cenário pós a DPF 131, que é uma coisa que não vai atingir aqueles que já estão cursando. Eu queria aproveitar, só para antes da gente terminar, professor, você fez uma pergunta, mas assim, o professor Will colocou uma perguntando ali, quais ações podemos ter de modo imediato para ajudar nesse ativismo, seja nas redes sociais ou de modo mais presencial, para influenciar em uma decisão favorável? Pessoal, eu acho que o primeiro caminho é buscar as redes oficiais, que já se manifestam, os conselhos, Conselho Brasileiro, os e-mails, esses conteúdos que vocês já recebem de fontes oficiais, e transmitir, ou mesmo colocar lá os seus próprios destaques da importância da CBO. Eu acredito que muita gente aqui conhece da importância da optometria, da importância do técnico em ótica, aquele videozinho chamado Os 3 Os dos Olhos. Quem não conhece é só colocar nesse mesmo canal de transmissão que a gente está utilizando aqui, divulga, explica para as pessoas, fala. Isso vai fazer com que a optometria seja mais latente na mente das pessoas. Automaticamente, isso tem uma certa influência. Apelos populares têm influência em pequenos atos. Então, assim, como auxiliar, frisa mais, fala mais, busca fontes oficiais, reposta, curte, compartilha, manda e-mail, manda no grupo do WhatsApp, utiliza as redes para aquilo que realmente é importante. Eu acredito que essa é uma forma efetiva, professor Fábio. Não sei se aí já não, foge um pouco da minha ossada. Eu sei um pouco de marketing digital, mas não muita coisa, então a gente está aqui mais para falar do jurídico. Mas assim, procurem pessoas que tenham essas influências aí. Pessoal da optometria que tem uma quantidade X de seguidores em algumas redes, busca essa galera, divulga, fala. Eu acho que é um momento de fala, mas coloca dados, apresenta dados. Professor Fábio, se puder auxiliar só para a gente responder essa, eu acho que é legal deixar isso respondido. O principal é a gente ter acesso à informação. Então, sempre que você puder registrar qualquer situação que denote a importância de que a optometria seja promovida, se você tiver acesso à Secretaria de Saúde do teu município, se você tiver acesso a inúmeras pessoas que estão na fila de espera para atendimento de saúde visual, tudo isso, quando você vai somando, vai demonstrando a representatividade. Então, o que nós buscamos fazer dentro do Conselho Regional de Ótica e Optometria é filtrar o maior número de informações possíveis para poder utilizar esses dados. Independentemente disso, existem dados do IBGE, existem dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, existem inúmeros dados já disponíveis sobre a falta de atendimento de saúde visual. Então, a questão é ter eles compilados. Às vezes isso não é fácil, mas você consegue sim achar essas informações, e ainda que você não as encontre, você poderia pedir através de pedidos de informação para os órgãos públicos pertinentes. Outra coisa, Fábio, acho que o pessoal às vezes tem medo, ou às vezes não tem nem ideia de como colocar esses dados para aparecer esses dados. E se alguém tem dúvida, esse tipo de dúvida, de tem alguma coisa e não tem como passar isso para frente, entre em contato com seus regionais estão aí para isso mesmo, para poder ajudar vocês. Então, qualquer informação que a gente consegue receber de pessoas, de filiados ou não filiados mesmo,
a gente tenta filtrar isso e colocar para frente, fazer algo com esses dados. Então, é muito importante isso com a gente também. Muito bem. Gostariam os senhores de fazer suas considerações finais, e a gente, o assunto é tão interessante que eu acho que a gente vai marcar uma outra, e agora com um pouco mais de prazo, né, para a gente poder conversar, e eventualmente não, com certeza, né, no pós-julgamento, para a gente avaliar os efeitos positivos de uma decisão favorável. Então, as suas considerações finais, Fábio e Thaís, para a gente poder encerrar. Bom, fico feliz de ter tido esse espaço, agradeço o professor Eliezer, agradeço a doutora Thaís por poder ter compartilhado esse espaço com ela, foi um prazer estar aqui essa noite, agradeço a presença do meu amigo Reginaldo, mais uma vez podemos nos encontrar, e eu acredito que a gente deva estar grato de ter uma equipe como a equipe do Conselho Brasileiro de Ótica e Optometria, grato de estar sendo acompanhado pelo Dr. Fábio Cunha, que é um excepcional advogado, que sofre e sente as dificuldades dos profissionais que ele atende. E nós temos que ter a esperança, a tranquilidade e a parcimônia de aguardar mais um pouco, que vai chegar, e eu não tenho dúvida de que muitos irão celebrar essa conquista assim que possível. Porque a gente conversa, inclusive no Conselho Regional de Ótica e Optometria do Paraná, que a verdade pode demorar, mas ela vai chegar. E nós sabemos que aqueles que estão do lado da optometria estão do lado da verdade, que também estão do lado da população que a gente sabe que sofre e que não tem acesso a atendimento. Tá? Então, essas são as minhas considerações finais. Eu desejo uma boa noite a todos e agradeço também a todos ali que mencionaram meu nome. Não sei se era para mim, mas eu agradeço os alunos do Filadélfia. E é isso. Uma boa noite. E, mais uma vez, obrigado. Doutora Thaís? Ok. Primeiramente, boa noite. Eu agradeço ao Instituto Filadélfia na presença do professor Eliezer, que é um grande entusiasta da ótica e optometria, ao Reginaldo, pela presença, representando o conselho. Doutor Fábio, um prazer inenarrável discutir esse material contigo, pela primeira oportunidade de fala juntos. E agradeço também a todos os professores e coordenadores que se fizeram presente na live, bem como todos os alunos. Obrigada pelas perguntas, pelos questionamentos. Entendo que em breve teremos algum resultado positivo, visualizamos isso, torcemos por isso. Estaremos aqui também colocando nossos esforços nos estudos para, em breve, poder dirimir outras questões que venham a surgir, outras conversas, outras oportunidades como essa. Agradeço a todos aí pelo tempo que nos cederam também, e tenham todos uma ótima noite e agradeço. Seria isso. Essas são as minhas considerações finais. Reginaldo, gostaria de complementar alguma coisa? Ou... Só eu respondi escrevendo para o Eric ali, mas às vezes, como a gente citou bastante ele hoje aqui, né? Vamos dar uma atenção para ele. Ele perguntou sobre a filiação do aluno. Sim, o aluno pode se filiar ao conselho, sim. Claro que ele vai ter algumas restrições, né? Ele é apenas um aluno, então ele não pode atuar como optometrista ou como ótico, mas ele pode se filiar, sim. É só entrar em contato com o regional mais próximo dele e tirar as dúvidas com o regional dele. Da minha parte está encerrado, professor. Muito obrigado pelo convite. Senhoras e senhores, então, nós daremos aí, então, por encerrado esta brilhante participação. Muito obrigado ao doutor Fábio, doutora Thaís, obrigado ao Reginaldo, e muito obrigado aos senhores que participaram, não só pessoas ligadas ao Filadélfia, mas ligadas a diversas instituições educacionais, a gente pôde perceber ali. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e que ele não esqueça de mim, porque talvez seja o filho mais demandante dele. Tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus, e nós, pelos canais aí do Filadélfia,
e de outras instituições que estão nos apoiando, como a Biótica, conselhos regionais e sindicatos, estaremos fazendo a divulgação das nossas novas ações. Pretendemos, e eu pediria a conivência dos senhores, de que a gente possa estar disponibilizando esse material no nosso canal de YouTube para aqueles que queiram fazer a leitura, a releitura ou que não puderam participar. Gostaria de pedir a autorização dos senhores para deixar lá exposto as vossas imagens. Tá ok? Liberado. Tudo certo? Muito Tudo obrigado. certo. Muito obrigado. Tenham uma boa noite. noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, Boa gente. noite. Tchau, tchau. Boa noite.